Muitas pessoas pensam muito sobre como é que é a segurança de uma urna eletrônica e de todo esse processo eleitoral. Há um trabalho que é feito de investigação, uma espécie de auditoria nas urnas, que acontece tradicionalmente um dia antes do dia do voto. E hoje foi assim também, Nádia Rodrigues. Esse processo, desde que a urna eletrônica é utilizada no Brasil, Joelson, já são 24 anos, né, de utilização da urna eletrônica no nosso país, é um processo que traz essa segurança, mostra que o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral se preocupam, né, os TREs e o TSE especialmente se preocupam com a segurança do voto. Por isso é sempre feita uma votação paralela em 6 sessões eleitorais. A votação é justamente para garantir que exista a segurança e a autenticidade do sistema durante o processo eleitoral. Um globo a ar foi usado no sorteio. As bolas definiram as 6 sessões a serem fiscalizadas do total de 1.593 existentes na capital. Na primeira zona, as sessões 112 e 302. Na segunda zona, seção 301. Na 63ª zona, seção 040. Na 97ª zona, seção 102. E na 98ª zona, a seção 288. As urnas eletrônicas respectivas foram retiradas do local de votação para os processos de auditoria que avaliam o funcionamento sob condições normais de uso e verificam a integridade e autenticidade dos sistemas. As urnas sorteadas foram recolhidas e ficaram sob responsabilidade da Polícia Federal. 3 delas são auditadas no próprio local de votação. As outras 3 foram trazidas à sede do Tribunal de Justiça do Piauí, onde ocorre a votação paralela. É um teste de comprovação de segurança. Para isso nós temos aqui, além do pessoal da comissão, nós temos servidores que trabalharão durante todo o processo de votação. Para cá não virá a folha de votação, mas virá uma relação de todos os nomes das pessoas que constam naquela sessão. Essas pessoas é que irão, de alguma forma, ser representadas por pessoas que irão votar aleatoriamente, tá? Com aquele mesmo número de títulos, comprovando assim a segurança do processo. É como se o eleitor estivesse aqui e votasse nessa urna. Só que aqui nós vamos ter uma votação diferente. Em vez do eleitor vir para cá, tem servidores requisitados que farão esse papel. A votação paralela, confirmando assim aquele resultado que com certeza essa urna apresentará lá no local de votação. O sorteio foi acompanhado por membros do Ministério Público, servidores da Justiça Eleitoral e instituições como a OAB. A votação segue até às 5 horas da tarde. A auditoria é uma exigência da Justiça Eleitoral para conferir transparência e confiabilidade ao processo de voto eletrônico. Além de acompanhar, fiscalizar a efetividade das urnas eletrônicas e atestar para a população que elas efetivamente funcionam, que as urnas eletrônicas são confiáveis e também que os sistemas utilizados são autênticos, né? Aqueles sistemas aprovados pelo TSE e a população pode ficar tranquila nesse sentido. Bom, e a grande pergunta, agora há pouco o Tribunal Regional Eleitoral falou a respeito desse assunto, sobre o processo de apuração. Quanto tempo deve demorar? Será rápido ou não? Nós vamos falar ao vivo com Débora Radassi, que está no Tribunal Regional Eleitoral, e fala a respeito da coletiva que aconteceu agora há pouco na sede do Tribunal. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o Anderson Lima, que é secretário de Tecnologia do TRE, fez uma conferência com a imprensa e falou sobre o problema que ocorreu no primeiro turno, no qual teve o atraso de 3 horas, né, para a gente ter o resultado da votação. E ele garante, o TSE garante, que hoje vai ser diferente. O resultado pode sair até 8h30 da noite. Corrigimos a questão do problema no TSE, o pessoal do TSE fez alteração de equipamento, fez alteração, configuração do software, isso resolveu o problema de maneira efetiva e ao longo dessa semana nós fizemos uma série de testes de desempenho para garantir que isso não acontecesse novamente no segundo turno. Então a gente espera que hoje tudo transcorra da maneira como se aguarda, como se espera. Provavelmente por volta desse horário, entre 20 e 20h30, já será possível a gente ter a ideia de quem está, da finalização dos trabalhos de totalização e do vencedor.
No Piauí, só Teresina tem o segundo turno, então até 8h30 da noite a gente vai saber quem vai ser o novo prefeito da capital, Joelson. Débora Radassi, olha, até 8h30 da noite foi a previsão feita pelo TRE no primeiro turno, inclusive, Lídia Brito, com vereadores, com prefeitos de outras cidades. E naquela oportunidade a gente falava que era uma previsão meio pessimista. Eu acredito que essa também é. Eu acredito que até às 7h30 da noite ele já tem um desenho muito mais preciso do quem vai ser o prefeito eleito, né? Joelson, pelo que a gente acompanhou de votação hoje em algumas escolas, a votação ocorre de forma tranquila. Das escolas que eu acompanhei, apenas uma urna apresentou problemas de lentidão. As pessoas estão chegando, votando rapidamente, já estão retornando para casa, não há fila, não há aglomeração. Então, é só um número, né, que o eleitor tem que digitar e confirmar. Então, o processo é muito rápido. Eu acredito que pode sair bem antes dessa projeção do Tribunal Regional. Você falou a respeito dos problemas nas urnas eletrônicas. Me parece que há um levantamento já do Tribunal Superior Eleitoral, do TRE, aqui na cidade de Teresina, de quantas urnas precisaram ser substituídas, não é, Débora? 6 urnas, Joelson, até agora 6 urnas, de 1.535 urnas, apenas 6 foram substituídas na 97ª zona e na 98ª zona eleitoral, inclusive uma no Lorival Parente, na qual a urna demorou muito a se ajustar à impressora, 30 minutos, e aí foi um dos problemas. Então apenas 6 urnas foram substituídas e o Anderson Lima fala um pouco mais. Nós tivemos notícia de alguns incidentes e até o momento nós tivemos substituição de 6 urnas eletrônicas de um total de 1.535 urnas. 4 urnas foram substituídas na 97ª zona eleitoral e 2 urnas substituídas na 98ª. De forma que são números bastante pequenos, mas dentro da expectativa que nós temos, já que os equipamentos têm se mostrado cada vez mais robustos, inclusive no aspecto enquanto equipamento eletrônico. Além disso, também, os eleitores que tiveram problemas no primeiro turno, né, para baixar o aplicativo, o e-título, teve gente que não conseguiu baixar, não conseguiu justificar. E o Anderson Lima falou também na coletiva, na manhã de hoje, que todos os outros serviços que são utilizados pelo aplicativo foram cancelados. Então, foi a data até ontem, né, para baixar o aplicativo, hoje já não pode mais. Então, amanhã a gente pode utilizar o aplicativo para fazer os outros serviços. Então, Joelson, olha só, a gente teve essas 6 urnas substituídas, o e-título não podemos mais baixar, não dá mais para usar, que nem foi nas últimas eleições. E até o momento está tudo tranquilo, sob controle, e a gente espera que não haja mais nenhum problema nas urnas eletrônicas e até 8h30 realmente saia o resultado aí do novo prefeito da cidade. Tá certo, Débora Radassi, muito obrigado pela participação direto do Tribunal Regional Eleitoral. E vamos ao cidadeverde.com, onde está Yala Sena. A Yala vai trazer para nós informações sobre como foi parte da votação dos eleitores aqui nesta manhã na cidade de Teresina. Yala Sena, direto do cidadeverde.com, vai trazer essas informações, inclusive com depoimento de alguns desses eleitores que participam ou participaram dessa votação aqui. Daqui a pouco, então, eu vou com a Yala Sena. Nádia Rodrigues, expectativa de... Pois não. Sobre ainda essa questão tanto da abstenção quanto também da possibilidade de divulgação do resultado, nessa estimativa que vocês consideram que seja uma estimativa pessimista, até 8h30 da noite, eu acho também que bem antes a gente vai conhecer o prefeito de Teresina. E o Tribunal Superior Eleitoral trabalhou muito desde o primeiro turno das eleições para evitar inconsistências e instabilidades no sistema. E tanto que o aplicativo só pôde ser baixado até ontem à meia-noite, hoje não pôde mais ser baixado. E isso já dá uma certa tranquilidade hoje também pelas manifestações que nós temos até agora do Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, cerca de 300 mil brasileiros já conseguiram fazer a justificativa pelo aplicativo, pelo e-título. Até agora o e-título funciona sem instabilidades e isso é um bom indício também de que o sistema do Tribunal Superior Eleitoral para a apuração dos votos também funcione bem, logo mais a partir das 5 horas da tarde, respeitando aí os fusos horários brasileiros. Então, a expectativa é que a gente realmente conheça bem antes o resultado aqui em Teresina. Sobre a abstenção, o Piauí foi, no primeiro turno, um dos estados que registraram a menor abstenção. Nós tivemos apenas 15% de abstenção no Piauí, cerca
em todo o estado, não só de Teresina, mas em todo o estado, foi um dos 3 estados que apresentaram o menor percentual de abstenção, ou seja, de eleitores que não compareceram para a votação nas urnas no dia 15. Mas você falava da expectativa de velocidade da apuração dos votos. Isso. Final. Isso. Deve ser bem antes, né? Normalmente a Justiça Eleitoral dá um prazo com folga, bem mais amplo, já pensando em alguma intercorrência. E quando não há problemas, como aconteceu no primeiro turno, a verdade é que o resultado é anunciado bem antes daquele divulgado previamente. Se tudo der certo, Joel, eu imagino que lá pelas 7h30 da noite a gente já conheça o resultado da eleição aqui em Teresina.